dela, a família dela, meu Deus. Que o Senhor venha entrar no lar dela, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem muito para a vida dela, meu Deus. Que o Senhor venha levantar cada vez mais a vida dela. Eu te peço nesta noite, Senhor. Fala com a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Toma direção, meu Pai, neste momento. Tira, meu Deus, todo impedimento, tudo aquilo que não obedeceu nesta noite. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço, Pai, pela vida dela. Em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem. Muito bom a gente estar na presença do Senhor, né? Queria compartilhar com vocês lá em Filemon, fica ali depois de Tito, antes de Hebreu. É um livro muito pequeno, né? Na verdade, é uma carta que Paulo faz para Filemon. E quanto mais nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, mais nós vamos se apaixonando, né? Aleluia! Por ver os seus discípulos, por ver aquelas pessoas ali, como adoravam, o amor que aquelas pessoas tinham umas pelas outras. Colossenses, Efésios, Colossenses. Antes de Pedro, é só uma página, só uma folha, né? Então é muito pequenininho. Glória a Deus. Vai para Pedro, já, e volta. Vai para Pedro e volta. Eu vou ler a partir do 8, que fala assim: a intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo. Aleluia! E não forçado. Lá no 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, mas não como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, eu devo alguma coisa a você. Ou deve alguma coisa para você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de que você recebesse. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício para estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque
graça às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Amém? Nós vamos até aqui. É muito interessante. Pode se sentar, igreja. A carta, de Filemão, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aí ele vem fazer um apelo aqui, para Filemão, sobre o Onésimo, Lá no começo, o Paulo ele começa a dizer, junto com Timóteo, que está acompanhando ele ali, ele começa a dar graças ao Senhor, ele começa a dizer que ele é grato pela vida de Filemão, Só que ele vem dizendo assim, olha, eu vim aqui te pedir que você venha perdoar Onésimo, porque Onésimo ele era escravo de Filemão, e por algum momento ele fugiu, alguma coisa ele causou ali que ele fugiu. Só que quando ele fugiu, na caminhada dele, que ele estava longe ali do seu servo, ele encontra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pega ele como um filho, adota ele como um filho, e ali ele conhece o Evangelho, ali ele começa a andar um pouco com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala para ele, olha, eu vou te devolver o seu servo. Porque hoje isso Deus ministrou no meu coração. Eu tinha montado a ministração na segunda, mas Deus colocou no meu coração. Quando nós temos, eu vou explicar na área jurídica. Quando nós temos um contrato, nós temos que cumprir o contrato, Nós assinamos um contrato com a Enel, então nós temos que cumprir o contrato. Se eu não pagar, eu não tenho energia, E assim também é no mundo espiritual, na nossa vida. Tudo que nós fazemos é um contrato no mundo espiritual. Se eu mentir, eu estou fazendo um contrato. Se eu vir para a pastora e eu falo que eu vou fazer algo e eu não cumpro, eu estou quebrando um contrato espiritual. Então tudo na nossa vida é um contrato. Se você não paga, aí alguém corta. Depois ela vai te processar, depois vai ocorrer processo e assim vai, E a nossa vida é assim. E aqui, quando Onésimo ele foge do seu servo, ele tinha um contrato com o seu servo. Ele era ali escravo do seu servo. E alguma coisa que eu não identifiquei, se o pastor souber, o que ele fez para ele ter fugido. Ele fala que ele fica um tempo longe ali do seu servo. E nessa caminhada, sabe qual é engraçado? Nós fugimos de coisas, nós fugimos de situação. Só que nós não fugimos do propósito de Deus. Porque Onésimo fugiu ali de uma situação. Ele saiu ali fugindo do seu escravo. Só que a graça do Senhor alcançou ele no momento que ele estava fugindo. E ali, aí eu fiquei imaginando, quando o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração, eu falei, meu Deus, é muito forte isso. Porque nós vivemos fazendo contrato todo momento. Se eu uso uma pasta de dente, eu tenho contrato com aquela empresa ali, porque eu paguei aquilo ali, é um produto deles. E aí eu falei, meu Deus, o mundo espiritual é assim. Tudo que nós fazemos existe um contrato, seja para o bem ou para o mal. E uma hora vem a cobrança. E aí, aqui Onésimo ele foge do seu servo, só que ele fugiu do seu servo, só que ele não fugiu dos propósitos do Senhor. Porque o Senhor alcançou ele ali. E ali eu acredito que ele tem andado um tempo com o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai virar para ele e falar assim, olha, é momento de você voltar. Por quê? Porque ele tinha algo ali para resolver com o seu Senhor, E aí Paulo escreve, que eu acho linda essa carta, assim, que é uma carta de... Porque Filemão, ele podia muito bem falar assim, não, ele é meu servo, eu vou pegar ele e ele vai continuar trabalhando para mim e ele vai pagar pelo que ele fez. Só que o apóstolo Paulo vem e fala assim, olha, eu sei que ele era inútil para você, Ele era uma pessoa inútil, ele era um escravo, ele estava ali só para fazer os seus favores, os seus deveres. Só que hoje ele é útil, não só para mim, mas como para Cristo. Não só para mim, mas como para o Evangelho de Deus. E aí o apóstolo Paulo vem falando para ele, olha, se tem algo
que Ele tem que te pagar, coloca na minha conta. Olha como é forte isso. Aleluia. Coloca na minha conta isso. E aí eu coloquei aqui um termo assim, que eu queria fixar para vocês, quando Deus usa a pessoa para restaurar outra pessoa. E aí eu vou te fazer 3 perguntas agora, que no final eu quero que você pense e foque em você. Quem você é neste momento? Paulo, que é o intercessor. Você é Onésimo, que ele é o transformador, ele foi transformado ali. Ou você é Filemão, que foi um ofendido, que perdeu ali por um momento. Só que Filemão, ele conhece a palavra de Deus. Vai falar aqui em cima que Paulo começa a dizer para ele, né? Quando ele começa a cumprimentar Filemão, ele começa a dizer: olha, saudação a sua esposa, saudação à igreja, saudação à sua casa, que você tem recebido o povo de Deus. Porque Filemão era uma pessoa muito bem sucedida, e a casa dele era feita ali para atender. Ele fazia cultos lá dentro. Então, ele conhecia a palavra do Senhor, ele sabia, ele era evangelho, ele andou com Paulo. E aí ele começa a dizer aqui, né? Olha, eu sei que você pode, pela lei, você pode pegar o seu escravo, você pode fazer dele o que você quer, mas eu, como irmão, em Cristo Jesus, eu estou te pedindo, ele diz aqui, ó, por isso mesmo, ter em Cristo plena liberdade, para não ter que você cumpra o seu dever. Era o dever dele, pegar o escravo dele e fazer o que ele queria. Só que o apóstolo Paulo vem dizendo assim: eu te peço para que você perdoa ele. Mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha saído fugido, eu te peço, perdoa. E o que ele fez, coloca na minha conta. Aleluia. Eu me assumo da responsabilidade do que ele fez. Isso é muito forte, né? Já pensou a gente virar e falar assim: não, eu me assumo? Nós somos intercedores da casa do Senhor. Virar e falar assim: eu me assumo pela responsabilidade dele. Eu me assumo o que ele cometeu. É muito forte isso. E aí o apóstolo Paulo vai falando, né? Que ele era inútil, só que hoje ele é útil. E aí eu fui pesquisar, e aí a palavra onésimo significa, né, útil ou proveitoso. Aleluia. Olha a diferença de uma pessoa inútil que não tinha nada para oferecer. Hoje ela é uma pessoa útil. Hoje ela é uma pessoa que ajuda. Hoje ela é uma pessoa que ministra. E aí o apóstolo Paulo vem falando para ele, né? Não aceita ele como escravo, mas aceita ele como irmão amado. É muito forte, porque eu fico assim, meu Deus, a gente às vezes está preparado para olhar aquelas pessoas às vezes que não nos tratam bem, olhar e falar assim: eu tenho que aceitar como um irmão amado, né? E eu achei muito interessante, aí eu coloquei assim: Deus transforma fugitivos. Muitas vezes nós fugimos da palavra do Senhor, nós fugimos do nosso chamado, só que é aquilo, o Onésimo ele fugiu por algum momento, só que Deus tinha um propósito. E nós podemos fugir de qualquer coisa, mas nós não podemos fugir da graça do Senhor. Aleluia. Porque ela nos alcança todos os dias. E o apóstolo Paulo, eu coloquei assim, muito interessante, eu coloquei assim, o apóstolo Paulo ele poderia ignorar aquela situação. Não era algo dele ali, era algo do escravo com o seu senhor. Ele poderia falar: olha, você volta, você conhece a palavra, eu fiz a minha parte, mas você tem que ir, e você tem que pagar ali o seu contrato que você tem com ele. Só que o apóstolo Paulo fala: não, ele vai lá e ele escreve de todo o coração. Ele pede, ele fala: olha, se você tem algum amor ao Evangelho por mim, que você o perdoe ele, que você aceite, não mais como um escravo, que você venha aceitar ele como um servo, como um irmão. Então, de escravo, aquele que te servia, vai ser aquele que vai sentar à mesa com você. Aleluia. E aí eu achei muito interessante. E aí eu coloquei aqui, né? Isso aponta para Jesus Cristo. Fez exatamente isso por nós. Ele segurou, ele poderia também falar: eu não vou pagar o alto preço na cruz pelo pecado deles. Mas ele fez isso por mim, por você. E o apóstolo Paulo, a mesma coisa
faz aqui. Pode colocar na minha conta, que eu assumo a responsabilidade do que Ele te deve. E aí lá embaixo eu coloquei assim: Deus prova a maturidade do ofendido. Porque nós temos que ser muito maduro para entender que quando o Senhor fala, você tem que perdoar e você tem que amar. Às vezes dói, a gente como cristão fala, meu Deus do céu, a pessoa pisou no meu pé, a pessoa me maltratou, e o Senhor fala que eu tenho que amar, que eu tenho que colocar na minha mesa, que eu tenho que cuidar. A pessoa falhou comigo, saiu como fugitivo, e agora eu tenho que receber ele na minha casa. Né? E muitas vezes nós não estamos preparados, mas a graça do Senhor, ela nos ensina a ser assim. A graça do Senhor nos ensina que nós temos que amar, porque nós fomos amados por Ele, mesmo não merecendo, mas Ele nos amou. E a graça, a Laura estava cantando a música, recai a tua graça, né? Recai de novo em tuas mãos. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós caímos, e a graça do Senhor tem nos sustentado. Nós caímos. E a graça e o amor de Deus tem mudado. O segundo louvor também falou, eu não conheço, mas também falou disso, né? Do amor. É o amor dele é imenso por nós. E aqui o apóstolo Paulo está falando para ele: aceita ele como o seu irmão em Cristo Jesus. E aí aqui eu coloquei assim, né? O verdadeiro cristão não alimenta divisões, ele promove reconciliação. Quando nós somos intercedores do Senhor, nós não promovemos divisões, nós não ficamos do lado A, do lado B, nós não colocamos fogo, né, na palha. Nós promovemos, nós somos ponte. Eu coloquei aqui assim: Deus quer nos usar como pontes, não como muros. E aí eu te pergunto: o que você está sendo nessa noite? Você está quem está magoado? Porque é normal, nós vivemos num mundo que as pessoas nos magoam a todo momento, e nós temos que falar: Senhor, eu perdoo. Né? Eu nessa questão de contrato, eu comecei a orar assim todas as noites, meia-noite: Senhor, eu te peço que o Senhor venha quebrar todo o contrato que eu tenha feito espiritualmente hoje. O meu falar, o meu agir, o meu sentir, tudo que eu fiz hoje, que o Senhor venha quebrar qualquer contrato espiritual. Porque nós achamos que, nossa, isso é bobagem. Não, nós não sabemos o que o mundo espiritual pode fazer. Aí sabe o que acontece? Aí o diabo vai lá na gavetinha da Gabriela e puxa: olha, um contrato aqui que ela não pediu perdão para a irmã que falhou com ela. Ou ela guardou uma mágoa, então eu vou usar a favor dela. E aí eu entendi isso, eu falei: Senhor, todas as noites, meia-noite eu falo: Senhor, neste momento que o Senhor venha quebrar todo o contrato espiritual que eu tenha feito hoje, que eu não tenha percebido. Se foi no meu falar, se foi no meu agir, se foi em algo com o meu esposo, com o meu filho, no meu serviço. Se o Senhor tiver que me lembrar, começa a me lembrar agora. E às vezes o Espírito Santo de Deus lembra, viu? Lembra. E aí eu pelo menos, e aí eu começo a quebrar. Me perdoa pela briga com meu esposo, me perdoa porque talvez no meu estresse diário eu não tratei meu filho legal, me perdoa por isso, quebra agora neste momento. Está arrependido o que eu falei sobre a vida do meu esposo, do meu filho, ou no trânsito. Às vezes no trânsito a gente já, de manhã cedo, alguém já fecha a gente já quer meter a buzina, né? E aí é isso, a gente começa a fazer contratos que a gente não percebe no mundo espiritual. E aí eu falei: meu Deus do céu. E aqui, Onésimo, ele tinha um contrato com o seu servo, só que por um momento ele saiu. E aí o apóstolo Paulo fala para ele: olha, coloca na minha conta, só que aceita ele de todo o seu coração. E aí eu queria saber de vocês, para vocês mesmos, nós somos intercedores do Senhor. O Senhor não nos chamou para ser Filemon, para ser Onésimo. Ele nos chamou para ser intercedores. Aleluia. Para ser ponte de oração para libertação, para ser ponte de oração para cura, para ser ponte de libertação para transformação.
E muitas vezes nós ficamos divididos só. Eu vou para que lado? Eu vou para esse lado porque a história está bem contada. Eu vou para isso porque a história também está melhor, né? Mas não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer nos usar como intercessores da casa dele. Aleluia. Porque se nós conhecemos a palavra do Senhor, se nós sabemos o que Ele pode fazer, se nós conhecemos um pouco da graça e da misericórdia dEle, do amor dEle por nós, por que nós vamos ficar no meio disso? E não ser intercedores? Quando nós somos intercedores, profetizamos coisas boas, nós oramos, quando tem algo que o grupo de mulheres, olha, está acontecendo isso, vamos interceder, vamos todo mundo interceder, isso junta todo mundo, intercede, dá para o irmão possa lá, olha, graças a Deus, a pessoa saiu do hospital, graças a Deus, meu esposo está melhor, graças a Deus, isso é ser intercedores. Glória a Deus. Um só corpo, uma só união. Então que vocês venham ser intercedores do Senhor. O Espírito Santo de Deus venha nos usar para ser intercedor. Não ficar no meio por divisão ou por qual é a história melhor. Ou porque, o irmão fez isso, eu estou magoado e aí eu sou ofendido. Não, Cristo nos chamou para isso. Cristo nos chamou para viver uma nova história. Eu fico imaginando assim, o apóstolo Paulo escrevendo isso. E ele falando, olha, por mais que ele pecou, por mais que ele errou, mas olhe para ele com um olhar de amor. Olha para ele com um olhar de amigo, de companheiro. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Nós temos que olhar para o mundo lá fora com amor. Por mais que o mundo tente nos derrubar, nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Porque nós um dia estávamos perdidos lá. Um dia nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos de música mundana, nós somos escravos de palavras que não agradam ao Senhor, de atitudes que não agradam ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, porque Ele nos alcançou. Aleluia. Nós nem éramos merecedores do amor dEle, só que a graça dEle nos alcançou. Muitas pessoas lá fora precisando do amor de Deus e nem conhecem, nem sabem. Talvez porque não tem interesse, ou talvez porque não quer, ou talvez porque não tem uma palavra, não tem um intercessor na sua vida para ajudar a se libertar daquilo, a sair daquela cadeia, daquela prisão que não permite a pessoa viver, avançar e ver que o alvo é Cristo. Aleluia. Então que nessa noite nós possamos ser isso, que você venha sair daqui sabendo que você é um intercessor do Senhor, que Ele te chamou para você ir interceder, que Ele te chamou para você ir pregar as boas novas. O Senhor, Ele não quer você dividir, Ele não quer você fora da posição, nem eu, fora da posição que Ele nos chamou, que é interceder. Não é só interceder aqui na casa do Senhor, é interceder lá fora. Então que nós possamos olhar com esse olhar para qualquer pessoa. Porque às vezes é fácil, né? Falando assim, é muito fácil você falar, perdoa, ama, mas você não sabe o comportamento da pessoa, você não sabe o jeito da pessoa, mas você sabe o seu. E você sabe quem te sustenta todos os dias. Aleluia. Você sabe por que você está aqui, e você sabe qual é o seu alvo, que é alcançar quando Cristo voltar. É alcançar o seu lugar, é alcançar o lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Glória a Deus. E nós não podemos ficar nesse meio. Nós não podemos viver no meio de que um dia eu amo, ou um dia eu vou fugir da situação, e aí a graça do Senhor acontece aquilo. Recai em tua graça, recai de novo em tuas mãos. Porque isso acontece. Então que nessa noite nós possamos ser intercessor. Que você venha ser intercessor na sua casa, no seu trabalho, aqui dentro da igreja, na rua, aonde você passar, que você venha, as pessoas olharem, as pessoas terem prazer, porque Cristo nos chamou para isso. Eu acho tão legal quando você conhece uma pessoa que é da igreja assim, na
rua, no mercado, num lugar, e você sente mesmo, sabe, Cristo nela. Você fala assim, nossa, que legal, que gostoso essa sensação de conversar, né? Eu estava esses dias conversando com a moça, ela falou assim para mim, eu não vou para a igreja. Na verdade, ela viu na minha Bíblia e tal, e aí ela falou assim, o que você está estudando? E aí eu comentei com ela. Aí ela falou assim, eu não vou para a igreja, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu falei, que legal. Ela falou, 2 anos sem ir para a igreja. E eu falei, é tudo no momento certo. Deus, você sabe que Ele te ama, você sabe que você tem um chamado. Aleluia. Eu não vou falar para você amanhã ir para a igreja, sendo que o seu coração não quer. Mas eu vou te falar uma coisa. Se Ele te chamou, não adianta você correr. Não adianta você correr. Aleluia. Não adianta você correr porque Ele tem um chamado na sua vida. E aí ela falou assim, não, mas eu oro todo dia, né? Eu oro, eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos. E comentando a profissão dos filhos, sabe? Eu falei, legal. E aí ela começou a chorar. A gente começou a falar de Jesus, e ela começou a chorar. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, é tão gostoso quando a gente conversa com uma pessoa que a gente nem conhece, nem sabia que aquela moça era da igreja. Eu vi ela todo dia passando. E você vê que mesmo ela afastada, eu falei para ela, eu sei que você vai voltar ainda, a gente vai se encontrar e você vai falar para mim que você voltou para a igreja. E você vê que assim, a sede que ela tem, a vontade que ela tem, olha, mas eu amo, eu sei de onde Ele me tirou, eu reconheço quem eu era e quem hoje eu sou. E aí eu fiquei depois me perguntando, quando ela foi embora, né, eu falei assim, meu Deus do céu, essas pessoas, elas precisam de um intercessor. Elas precisam de pessoas que aproximam elas de Cristo, porque elas estão fracas na fé. Aleluia. E muitas vezes tem pessoas ao nosso redor assim, e nós não temos coragem de falar assim, olha, eu estou aqui com você, eu vou interceder pela sua vida, eu vou te ajudar. Eu fui num projeto de sábado, né, de mulheres, mas na área cristã, e na área também profissional. E aí a pastora lá, ela colocou assim, as mesas, cada um ia sentar com pessoas diferentes. Eu só conhecia 2 meninas, mas cada um sentou com pessoas diferentes. E aí eu sentei com uma senhora, ela tipo, bem pentecostal, né, bem engraçado, assim, a gente conversando. E aí a gente começou do nada a falar da vida, e aí eu falei do meu filho, e aí ela começou a falar da filha dela e tal. E aí no final ela falou assim, Gabi, você pode me passar seu contato? Eu falei, claro. Eu falei, mas eu estou lá no grupo, ela falou, não, eu quero o seu contrato, o seu contato. Eu falei, tá bom, anotei no papel ali para ela. Aí ela falou assim, quando eu te abracei, que a gente sentou aqui na mesa, eu te abracei, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, intercede pela vida dela. Aí eu falei, amém, né? E aí nós trocamos o número e tal, e aí ela falou, onde está a minha igreja? Eu falei, vai visitar a minha. Ela falou, tá bom, ela falou, então eu vou na sua, na quarta, e você vai na minha, na quinta. Eu falei, ótimo, né, perfeito. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, Deus é muito bom, porque Ele coloca pessoas que é apaixonado por Ele, para às vezes nos ajudar, para interceder pela nossa vida. E aí eu fiquei assim, Senhor, eu não sou nem merecedora do seu amor. E o Senhor fala para mim que, tipo, o Senhor fala para ela só interceder pela minha vida. Não sei o que o Espírito Santo de Deus ministrou ali no coração dela. Eu sei que ela só falou isso, eu falei, amém, e eu recebo também. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos tão a milhão, só que nós não estamos. Nós não paramos para respirar. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem como um intercedor. Ele vem e ele fala, olha, o que tiver que resolver, coloca na minha conta. Deixa que eu resolvo com você. E aí eu fiquei pensando, não foi para mim aqui o mais importante a transformação de Onésimo. Foi o que Filemão decidiu fazer. Porque é muito mais fácil a gente pedir perdão do que a gente perdoar. Né? Eu errei, eu vou pedir perdão. Mas e a pessoa?
pessoa se sente pelo ato que você fez? Porque para ele saiu ali fugindo. E para o certo dele, talvez aquilo dali, talvez deve ter magoado de uma maneira, talvez deve ter deixado ele triste. E aí é muito fácil a gente só falar, eu estou pedindo perdão, mas e o coração do outro? Só que nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para interceder. Aleluia. Pelo nosso irmão da igreja, pelos nossos familiares, pela nação brasileira que precisa ser. Então que nessa noite você venha se levantar. Eu não sei em quem você se encaixou aí. Se foi a pessoa magoada, se foi quem magoou, ou se você se posiciona como intercessor. Mas eu quero profetizar nessa noite na tua vida que você vai ser um intercessor do Senhor. Glória a Deus. Que você é chamado para isso. Nós somos chamados para fazer isso. Que nós viemos se posicionar para interceder pelos que precisam. Seja na cadeia, seja no hospital, seja no serviço, seja numa escola, seja na rua, alguém que precisa de um pão, alguém que precisa de um abraço, alguém que precisa só dizer: ouve, Jesus te ama. Porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir isso. Não tem que você ficar falando, mas você tem que ir para a igreja. Mas você tem que voltar para a igreja. Não. Ou é aquilo que a pastora falou, às vezes as pessoas querem só falar. Você só tem que só ouvir. E isso é ser intercessor. É você ouvir, é você dar o seu ouvido para a pessoa falar. É você deixar a pessoa desabafar. E se o Espírito Santo de Deus te conduzir para fazer algo, amém. Mas é isso, que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para isso. E se algo, é muito forte, mas se algo de alguém que você tem como irmão, como uma pessoa próxima, tiver que resolver, você fala assim: Senhor, eu estou aqui, coloca isso na minha vida, que eu vou ajudar ela. Seja em oração com o esposo, seja no serviço, seja em uma causa que só ela sabe, mas eu estou aqui, eu quero assumir essa responsabilidade, porque Ele nos chamou para isso, para você ajudar o seu próximo, para você ministrar sobre a vida do seu próximo. Nós somos chamados para isso, e nós muitas vezes só queremos só receber, e não dar. Então que nessa noite você venha ser ponte do Senhor. Aleluia. E não muro, porque ponte você passa, Senhor. Muro tem que escalar, a ponte você deixa a pessoa passar. Que você venha ser um canal para abençoar a vida, para abençoar o ministério, para abençoar a sua casa, para abençoar uma pessoa lá de fora. O Senhor nos chamou para isso, para que nós possamos ser pessoas para abençoar, para olhar o alvo que é Ele e falar: Senhor, eu vou. E eu sei que se eu for, o Senhor vai estar na frente, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me capacitar para fazer a tua vontade. Eu quero ser intercedora do Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Amém, igreja? Amém. Eu queria que a igreja se levantasse para a gente orar. Aleluia. Que você fala para o Senhor: Senhor, o Senhor me chamou para ir e fazer a tua vontade. Eu estou aqui com a minha rede, que nem Pedro. Estava lá com a sua rede. Pedro pescou, tentou pescar a noite toda e nada. E aí o Senhor falou para ele o quê? Pedro, vamos lá e chama de novo. Ele falou: Senhor, eu não consegui nada. Joga do outro lado. E ali ele alcançou algo. E aí, para você ver que isso nem foi importante para ele, porque depois que ele pegou os peixes, ele nem se importou mais. Pedro virou e falou: eu não quero mais saber disso, eu só quero te seguir. Quando Jesus fala para ele: me siga, ele largou aquilo ele tentou a noite toda, que é aquilo, quando nós tentamos com os nossos braços, a noite toda, e nada deu. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele nos conduz, ele fala: sai daqui, vem para cá. Tudo muda, tudo transforma. Então que nessa noite você fala ao Senhor: Senhor, me ensina a ser uma intercedora, a ser intercessora
da casa do Senhor. Me ensina a fazer as tuas vontades. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ir. Eu quero pegar a minha rede, eu quero ir. Eu quero limpar a minha rede todas as noites, para que no outro dia eu jogue a minha rede e eu venha pescar novamente. Eu venha alcançar os peixes do Senhor. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, Deus, nós, Pai, te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça tem nos alcançado, Pai, a Sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, Pai, que nós estamos em um só propósito, que é te adorar, Pai, que é te seguir, Espírito Santo de Deus, Pai. Então que nesta noite, Pai, nós possamos, Deus, fazer a Tua vontade, Pai, que nessa noite o Seu povo venha ser ponte, Pai, para alcançar almas, para alcançar pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de transformação, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, Pai, para interceder dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, na rua, aonde o Senhor nos chamar, Senhor. Que a nossa rede venha estar preparada, que a nossa rede venha estar limpa para julgar, Senhor, e fazer a Tua vontade, Pai. Deus, que o Senhor venha levantar neste momento pessoas aqui, Pai, para interceder para pessoas em hospitais, para pessoas que estão em cadeia, para as pessoas que moram em ruas, Senhor. Esse povo é seu. O Senhor tem a liberdade, Espírito Santo de Deus, de usar aqui conforme o Senhor quer a vida de cada um, Deus. Que não venha ser as nossas vontades, que não venha ser os nossos querer, mas venham ser os do Senhor, Pai. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a olhar para o nosso próximo com um olhar de amor, com um olhar de paixão, com um olhar de ser de irmão, Pai. Com um olhar de que nós possamos olhar e falar assim: senta na minha mesa, você é bem-vindo, Pai. E, Pai, se nós tivermos contratos, Pai, espiritual, Pai, que não venha te agradar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha quebrar nesta noite, Pai. Porque nós só queremos ter contrato com o Senhor, Deus. Nós só queremos te servir, Espírito Santo de Deus, Pai. Então venha, Pai, nos capacita, Senhor. Nos usa, nos levanta, Pai, para ir, para pregar para a nação, Pai, para pregar para esse Brasil, Espírito Santo de Deus, para fazer a Sua vontade, para curar, para libertar, para transformar, Senhor. O Senhor tem a liberdade, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, para usar a vida de cada um que está aqui, Pai, e que nós possamos, Pai, ser como o apóstolo Paulo, Deus, não olhar com um olhar de julgamento, Senhor, que nós possamos olhar com um olhar de amor ao nosso próximo, porque muitos precisam do amor, e nós estamos aqui para dar o amor do Evangelho, Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu agradeço a oportunidade, as palmas da nossa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Amado tremendo da parte do Senhor, amém? Amém. Nós sejamos, como disse a ministração essa noite, em nome de Jesus, tá? Só para complementar o que a Gabi falou, Efésios, no capítulo 4, lá no versículo 31 e 32, diz assim: toda amargura, e toda ira, e toda cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O perdão do Senhor já está sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E nós temos, como ela falou aqui na ministração, eu não vou me aprofundar, porque a palavra já foi pregada. Paulo, ele simplesmente não pediu para Filemão perdoar aquele escravo que tinha fugido, mas ele pediu para que ele fosse tratado da mesma forma que ele merecia ser tratado. E assim nós devemos fazer um com os outros.
Nós precisamos entender e compreender que todos nós devemos ser cuidados uns com os outros. Independente das falhas, das dificuldades, das transgressões, nós precisamos ainda ajudar uns aos outros. Que o perdão do Senhor venha a recair sobre nossas vidas em nome de Jesus. Toda palavra contrária que foi lançada sobre nossas vidas já caiu por terra em nome de Jesus. Todo o peso do desânimo, das afrontas que estavam sobre nossas vidas já caiu por terra em nome de Jesus. E o perdão do Senhor já veio sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos que não estiveram no domingo para nossa Santa Ceia, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Mas, glória a Deus, hein? Vocês estão aí ainda? Aleluia. Aqueles que não terminaram a Santa Ceia, eu quero convidar vocês, juntamente comigo, para nós juntos cearmos na casa do Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E no versículo 25 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, e fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Eu queria colocar só 3 princípios, irmãos, rapidinho. E você vai estar convidado para fazer parte do corpo da saúde em nome de Jesus. Qual que é o sentido da Santa Ceia? Primeiro, irmãos, para nós trazermos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Não tem perdão maior do que Jesus fez por nós ao se entregar na cruz. Essa é a primeira questão que nós temos que trazer para nós. Porque sempre que nós vamos a cear, a primeira coisa que o diabo faz é colocar à tona os nossos pecados, as nossas falhas, para nos tirar da presença do Senhor. E a vontade do Senhor é nos trazer para a mesa, irmãos. O Senhor nos quer na mesa. A ceia não é para qualquer um, mas a ceia é para aqueles que se achegam na mesa do Senhor. Tem que querer comer, tem que querer comer o pão da transformação e beber o vinho, que é a simbologia da nova e eterna bênção do Senhor. Então, todas as vezes que nós falamos de Santa Ceia, a primeira coisa que vem na nossa mente é os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Só que eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que todo o peso, tudo aquilo que estava tentando te afastar da casa do Senhor, da presença do Senhor, da mesa do Senhor, já caiu por terra, em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre para servir ao Senhor, você é livre para estar na casa do Senhor, você é livre para participar da mesa. A mesa do Senhor é aberta, é para todos. A Bíblia diz no versículo 28: examine-se o homem a si mesmo. E quando diz examine-se o homem, se apresente-se ao Senhor, declare ao Senhor as suas dificuldades, deixe aqui no altar. A segunda questão que nós temos que aprender com a Santa Ceia, irmãos, é que quando nós fazemos parte do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos se aliançando com Ele novamente. Então, se você está se sentindo sozinho, desanimado, caído, afastado, essa é a sua principal oportunidade de voltar a estar junto com o Senhor, se aliançando novamente. E a terceira questão, irmãos, que eu queria deixar bem claro para vocês aqui: quando nós, como igreja, estamos na mesma comunhão de Santa Ceia, nós voltamos à comunhão. E por isso que o diabo não quer que a gente tome essa Ceia. Porque a Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam através da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor nós somos unidos, nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo sangue, nós tornamos um em Cristo Jesus. Não tem como as pernas andar sozinhas, não tem como a perna andar sem corpo, não tem como os membros andar sem a cabeça, não tem como nós somos o corpo do Senhor, que somos carregados, levados, transformados, orientados e caminhamos por Ele e através dele, Jesus. Então, as irmãs, elas vão estar aqui, nós vamos consagrar os alimentos da ceia, em nome de Jesus. Nós vamos fazer parte do corpo dessa noite, em nome de Jesus. Você pode ter suas mãos para cá, porque você ainda tem autoridade através do nome do Senhor Jesus. A imposição de mãos, irmãos, ela nada mais é do que você declarando o poderio do Senhor e a existência do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos
apresentamos a Ti, Senhor, o elemento pão, que representa o Teu corpo, Senhor. E nós apresentamos a Ti o elemento do vinho, Senhor, o suco de uva, que representa o Teu sangue, Senhor, o sangue da nova e eterna aliança, Senhor. Nós, como igreja, nós iremos fazer parte, Senhor, do momento extraordinário da mesa, Senhor, do Senhor neste lugar, o momento da Santa Ceia, o momento único, Senhor. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, que não seja simplesmente uma simbologia, mas que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, nossa mente, ó Deus, tudo aquilo que está tentando roubar, Senhor, neste momento, ó Deus, de comunhão, de alegria, Senhor, de entrega ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, neste lugar, essa noite, Senhor, voltar, Senhor, à intimidade com o Senhor, voltar ao quarto, Senhor, ao lugar secreto com o Senhor, e através da Santa Ceia, nós consagramos, Senhor, os alimentos, ó Deus, da Santa Ceia ao Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, cubra cada um de nós com o Senhor, com o Teu sangue. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus, e que ao tomar a Santa Ceia, nós também possamos, Senhor, fazer parte, ó Deus, do Teu corpo, em nome de Jesus, amém? Você que vai fazer parte do corpo, se apresente aqui para a irmã estar oferecendo para vocês os membros. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo, Deus. E a Tua graça que nos basta, Senhor. Nós agradecemos e adoramos ao Teu santo nome neste lugar, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, Deus. Porque o momento da Santa Ceia, Ele vai dizer, Senhor, do passado, Senhor, o memorial, Senhor, do Senhor para conosco. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Você que está participando da Santa Ceia, se coloque aqui na frente do nome de Jesus. Eu queria falar um profético com você, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Pega aí na sua mão, suas mãos aí, o pão, para ver que pão. Esse elemento que você está segurando na sua mão, o pão, ele significa o corpo de Cristo, que foi amassado por nós na cruz, que foi entregue por nós na cruz. E não há maior amor do que esse de Jesus, Senhor, nos seus irmãos. Então levante o seu pão para cima, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós, pelo Teu sacrifício de cruz por nós, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela entrega total do Senhor por nós. Essa noite nós consagramos também nossas vidas ao Senhor. Declaramos como ministros do Senhor, eis-nos aqui para Te servir em nome de Jesus. Você quer se crer como declarou em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tua graça nos basta, Senhor. A Bíblia diz que da mesma forma, está aqui o elemento, o suco de uva que representa o sangue do Senhor. É o sangue da nova e eterna aliança com o Senhor, do Senhor para conosco. Olha para a pessoa que está ao seu lado, meu Deus. Essa pessoa, ela foi da mesma forma que você viaja. Ela foi ali tirada de um certo lugar para ser colocada numa posição. E essa noite nós estamos numa posição de filhos. Já não somos mais amigos, já não somos simplesmente servos, mas essa noite o Senhor nos traz como filhos. Nós fazemos parte de uma mesa de excelência, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus o meu amor primeiramente por Cristo, Jesus. O meu amor pela igreja do Senhor. E o elemento sangue do Senhor, ele representa o sangue da nova e eterna aliança. Em nome de Jesus, irmãos. Então fala comigo assim, eu tenho. Fala comigo assim, eu tenho. Uma aliança através do sangue de Jesus. Nós temos uma aliança através do sangue de Jesus. Amém? Beba por sangue do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Mais uma vez nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Pelo sangue derramado da cruz, Senhor. Pelo Teu corpo que foi no Calvário, Senhor. Pisado, Senhor, por nossas vidas. Nós somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, Senhor, por nossas vidas. Não teve amor maior, Senhor, do Senhor para conosco. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desânimos, Senhor, aos desafetos, o Senhor tem permanecido fiel a nós, Senhor. E nós queremos essa noite agradecer, adorar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua comunhão, a Tua presença, a Tua alegria, Senhor, venha, Senhor,
Senhor, Pai, através, ó Deus, do grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Nossa grande vontade, Senhor, e nosso anseio é estar contigo, Senhor, no grande dia, na mesa onde nós comeremos, beberemos e nos regozijaremos juntos com o Senhor, Pai. Mas atrás, Senhor, nós também queremos te engrandecer e te adorar neste lugar, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, prepara a tua casa, prepara os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tira de nosso meio tudo aquilo que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada casa representada neste lugar, Senhor, uma nova história, novos sonhos, novos planos, novos projetos, Pai, em nome de Jesus, que a tua alegria, que a paz que excede todo entendimento, Senhor, venha, Senhor, ser derramada sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Nós consagramos e apresentamos, Senhor, nossas vidas ao Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, toma em nossas mãos, Pai, em nome de Jesus, nos leva pelo caminho, Senhor, intercedendo por nós, Senhor, trabalhando por nós e em nosso favor, e nos ensina, Senhor, dia após dia, Senhor, a estar andando contigo, a nos entregar por completo pelo Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor, como o Senhor é fiel a nós, Pai, em nome de Jesus. Por isso nos ensina, Senhor, a Te servir, nos ensina, Senhor, a nos entregar por completo para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, repreende desde já todo desânimo, toda falha, Senhor, toda falta sobre nossas vidas, e que nós possamos juntos, Senhor, andar contigo, caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus, uns levantando os outros, uns animando os outros, Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, toca, Senhor, de uma forma diferente e sobrenatural sobre nossas vidas, que a chama, Senhor, permaneça acesa sobre nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, estender as mãos, estar aptos para cumprir o Teu chamado, como filhos, como servos, como intercessores, como ministros da Tua casa. Nós nos entregamos e Te agradecemos desde já, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas, e por tudo que o Senhor vai fazer em nós, e através de nós somos gratos a Ti, Espírito Santo. Nós Te adoramos neste lugar, Jesus, porque o lugar é Teu, a casa é Tua, a honra e a glória e todo louvor nós entregamos a Ti hoje e para todos sempre e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Qual o nome do Senhor Jesus? É uma alegria estar aqui com vocês, irmãos, em nome de Jesus. Sexta-feira nós temos nosso culto de homens, nós temos o momento da mesa aqui, irmãos. Homens e mulheres na mesa, em nome de Jesus, às 8 horas da noite. Tem sido bênção, em nome de Jesus. O último estudo foi tremendo. Eu fiquei a semana inteira impactado, pessoal. Que palavra, meu Deus, glória a Deus. Então, às sextas-feiras, nós temos tirado aqui às 8 horas da noite para aprender mais do Senhor. O Senhor tem falado constantemente nessas vezes. Então, venha e traga mais um para fazer parte também da mesa de homens e em nome de Jesus. E domingo é o nosso culto às 10 horas da manhã, amém, irmãos? Amém. Como a irmã Maria falou, nós, como ministros do Senhor, nós temos que chegar um pouquinho mais cedo aí para estar preparando o ambiente, recebendo as pessoas que estão se chegando. Então você não é simplesmente nosso convidado, você que é ministro da casa do Senhor, você está convocado para estar aqui no domingo às 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém? Venha entrar na mais de Jesus. Liga seus dentes, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um culto, por mais um momento que nós podemos te adorar e bendizer o teu santo nome neste lugar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Por cada louvor, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, pelos nossos pastores, pela nossa liderança, Senhor, por cada servo, por cada ministro da tua casa. Nós agradecemos e adoramos o teu santo nome neste lugar, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, cubra cada um de nós com o teu sangue, livra-nos de todo mal, Senhor. Prepare e abençoa a nossa casa. Se fosse da tua vontade, prepara o nosso dia de amanhã, que seja um dia próspero e abençoado na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós possamos viver o sobrenatural do Senhor em todo o tempo, que ao entrar em nossas casas, Senhor, nós possamos levar a paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Cumpra a tua vontade em nossas vidas, Espírito Santo, e livra-nos de todo mal, nos ensinando e nos capacitando e nos usando como fonte para outras vidas, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor, e por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Pega suas mãos, que o grande amor do Senhor Jesus
Jesus. A paz do Senhor e a graça do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje está dando sempre, eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz e até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.